pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comer Sem Culpa. Pessoal, hoje eu vou fazer um pão sem glúten e eu vou estar falando de todos os ingredientes que eu coloquei aqui, né, para fazer uma farinha, né. E eu vou separar aqui que o primeiro eu vou mexer com... Vou hidratar aqui os meus grãos. Pessoal, o que eu tenho aqui? Uma colher de sopa de chia. Uma colher de sopa de farinha de linhaça, né? Pus minha linhaça aqui para triturar. O meu triturador de grãos aqui. Aí, uma colher de farinha de linhaça dourada eu usei aí. E aqui eu vou estar acrescentando uma colher rasa de sopa de psyllium. Ó, eu vou hidratar tudo junto, a chia, a linhaça e o psyllium. Ó. Pessoal, eu tenho reservado aqui, ó, 600 ml de água. Como eu falo, a minha base do pão é no olhômetro. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui uns 150 ml de água. Para hidratar, enquanto vai hidratando, porque é muito rápido, pessoal, essa hidratação aqui. Enquanto vai hidratando, eu vou falar o que eu coloquei ali, né, o meu mix de farinha que eu fiz. Ó, vamos separar aqui, que é muito rapidinho para hidratar. Pessoal, o que eu coloquei aqui? Pessoal, eu coloquei uma xícara, a xícara de chá, a xícara tradicional aí, de 180 ml, de farinha de arroz integral. Coloquei uma xícara de chá de farinha de arroz branca. Coloquei meia xícara de chá de amido de milho, meia xícara de chá de polvilho doce. Márcia, posso pôr polvilho azedo aqui desse pão? Não, porque aqui eu tô colocando a aveia, que a aveia traz emoliência e a umidade pro pão. Uma xícara de chá de farinha de aveia, peguei minha aveia e bati, fiz a farinha. E meia xícara de chá de farinha em flocos aí, ó, flocos médios. Aqui eu vou adicionar uma colher de sopa de açúcar e vou agregar. Pessoal, antes de colocar açúcar, aqui tá minha farinha. Quando eu faço um pão sem glúten, eu preciso fazer uma farinha. Não dá pra fazer um pão só com a farinha de arroz. Não dá. Você tem que agregar outras farinhas aí, porque cada farinha tem sua função. Igual a farinha de arroz, para trazer, né, a estabilidade do pão aí, essas farinhas, igual a farinha de arroz, a farinha do trigo sarraceno, traz a estabilidade aí. O amido de milho traz a leveza, o polvilho ele traz a elasticidade no pão, né, o polvilho não faz pão de queijo, traz a elasticidade do pão, tá? Então, todas essas farinhas faz uma farinha, ó, tudo isso vira uma farinha. E cada farinha tem a sua função no pão, pessoal, não dá pra fazer um pão só, vou fazer um pão com a farinha de arroz, não vai ficar um pão legal. Porque a farinha de trigo é completa, ela traz, né, o glúten traz a elasticidade do pão e o amido traz a leveza, né, e traz a base pro pão. A farinha de arroz não contém glúten, né, então a gente tem que agregar várias farinhas para fazer uma farinha. O pão aí que é feito sem glúten, pessoal, você faz várias farinhas para trazer uma farinha só, para ter todos esses componentes para ficar um pão legal aí, né. Pessoal, ó, misturei bem as farinhas e coloquei também aqui uma colher de sopa de açúcar. Ó, pessoal, ó, como hidrata rápido. Ó, praticamente já hidratou. A minha semente aí, né, a minha chia, a minha farinha de linhaça e o meu psyllium, ó. Essas farinhas, pessoal, esses grãos aqui e o psyllium, é bom hidratar antes, né? Porque ele precisa de uma concentração de água aí, hidratar bem, porque às vezes você misturando lá em todas, com a farinha lá, somente a semente, ela não hidrata direito, porque as farinhas vão puxando a umidade da massa, né, da água, e aí acaba que não hidrata, somente a semente de chia. Então, você precisa colocar água antes aí para ela crescer. Agora, eu vou adicionar essa mistura aqui na minha massa, ó. Pessoal, e a farinha de linhaça e a chia, ela traz como se fosse um ovo aí. Ela traz faz a função do ovo. O ovo dá maciez na massa. Então, vamos misturar, agregar aqui na massa, tudo isso aqui, ó. Fazer uma farofa, que acaba que vai virar uma farofa. E vou adicionar o restante da água. Lembrando, pessoal, que eu tinha 600 ml de água lá.
Se eu ver que vai precisar mais, eu vou adicionar. Porque o meu pão, pessoal, eu não tenho medida, não. Ai, Márcia, não, certo é ter, né? Aí, como eu vou fazendo a medida aqui de água pra vocês, por isso quando eu passo a receita, eu passo ela precisa, porque é o que eu coloquei aqui. Por exemplo, se for mais água, se tem 600 ml de água, no total, que eu pus aqui na minha semente, e que eu vou colocar aqui, no total é 600 ml. Se eu ver que precisar mais, eu coloco. Aí eu coloco na receita a quantidade que foi. Ó, vou adicionar água. Pessoal, e o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar minha massa descansando. Por quê? Porque ela tem que absorver essa água aí pra ver se vai precisar de mais água. Vocês têm que deixar, essa parte tem que fazer, viu, pessoal? Não é pôr água e deixar, e depois sempre tem que pôr pra ver se ela vai precisar de mais água. Ó, vou pôr o restinho da água. E vou deixar minha massa descansando aí. Ó. Vou deixar ela chupando. Eu vou deixar ela aqui, pessoal, uns 20 a 30 minutinhos. 20 minutos eu acredito que já é o suficiente, já chupou. Vou deixar ela chupando aí. Pessoal, voltando ao vídeo, ó, a minha massa, ó, como que ela tá. Ó, ela tá seca, porque por isso que eu falo que a farinha, como é a farinha de aveia, ela chupa a água. Ó, tá vendo? Por baixo ela tá seca, ó, eu aguardei o período, olha aqui por baixo, pra vocês verem. Ó, o que eu vou adicionar, pessoal? Peguei mais 100 ml de água, vou colocar mais 100 ml de água, ó. Vou deixar essa massa chupando, essa água aqui, ó. Vou deixar aqui mais 10 minutinhos. Então, pessoal, voltando ao vídeo, enquanto eu lavava a louça aí, ó. A massa, ela tava aí, ó, chupando, né? Todo o líquido aí, ó. Ó. Aí ela já chupou toda a água aí. Agora, o que eu vou adicionar aqui, pessoal? Ela tem que ficar nesse ponto, tá vendo? Não é nem uma massa nem dura e também não é uma massa mole, ó. Esse ponto ela tem que ficar. Mas ela tem que ficar pegajosa na mão. Agora nós vamos adicionar aí o meu fermento. Aí. Faz um furo aí, agora a gente vai adicionar o fermento. Olha meu fermento que bonito, pessoal, olha. Ó, vocês estão dando pra ver? Ó. Ó, não cresceu? E é um cheiro bom, né? Agora eu vou adicionar o meu fermento aqui. Márcia, quanto do fermento, pessoal? Quem já viu minha receita do pão aí sabe que eu adiciono aqui. É como se eu dividisse o fermento em 4 partes. Eu coloco 3 partes ou 3 partes do fermento e deixo a isca pra mim tá fazendo o próximo fermento. Tá vendo? Ó, como se tivesse dividido em 4 partes do fermento, ó. Aí ficou a minha isca aí, olha lá, do fermento, que eu posso estar levando pra geladeira, ou se eu já quiser usar, eu posso estar alimentando. E eu vou usar essa quantidade do fermento aqui no pão. Agora eu vou misturar bem, agregar bem esse fermento aqui nessa massa. Ó. O pão sem glúten, né? Ele não necessita tanto de estar sovando como o pão com glúten, porque o glúten, quando é o pão de farinha normal, de farinha de trigo, você mexe bastante para ele poder estar ativando o glúten, né? Esse não. Esse a gente precisa mexer para ver se tem alguma pelota, se ficou alguma massa, algumas partes do psyllium, alguns pedaços assim, ó, tá vendo? Aí vocês mexem bem para ele poder estar dissolvendo. Mas não é aquela sova, não. Ó, misturei o fermento, tá vendo? Agora aqui eu vou adicionar o quê? 2 colheres de azeite. Nosso pão precisa de uma gordura aí, né? Boa. Tá adicionando azeite. Pessoal, não tem azeite, adiciona um óleo aí, um óleo de canola, um óleo de milho. Um óleo vegetal mesmo. Não é isso nada, né? Bom pão aí.
Uma boa quantidade de azeite é bem legal, bem-vindo. Aí, 2 colheres de sopa de azeite. Agrega bem aí nessa massa. Mistura bem. E agora, pessoal, por último aqui, ó, eu vou adicionar o que? O sal. Ó, uma colher rasa de sobremesa de sal aí, nessa massa. Sal sempre é por último. Misturar bem o sal na massa, né? Não ficar só... O meu pão tá uma parte com sal, outra parte sem. Então tem que misturar bem aí. Misturar bem os ingredientes, viu, pessoal? Mistura bem aí. Agora eu vou pegar a forma. Eu vou pôr esse pão aí. Pronto, vou pegar a forma lá e volto aí com o vídeo. Então, pessoal, eu untei a minha forma com óleo normal, né, óleo vegetal. Passei a massa pra forma e agora eu vou pôr um plástico, pessoal, e vou aguardar. Eu vou aguardar o tempo. Aí, Márcia, quanto tempo o fermento, quanto tempo que aguarda? Pessoal, o tempo aqui é do fermento, não é o tempo que a gente dá não, o tempo do fermento. A hora que ele crescer, eu acredito que vai ficar umas 10, 12 horas. A hora que ele crescer, eu volto com o vídeo aí pra mostrar pra vocês. Olá, pessoal, voltando ao vídeo, o meu pão já cresceu. Ó, agora é 9h30. Ficou praticamente umas 12 horas aí, ó. Tá vendo como ele cresceu? Que eu coloquei na forma até aqui, né? Vocês lembram? Aqui, mais ou menos, aqui. E ó, ele cresceu já. E agora eu vou ligar meu forno, vou aquecer meu forno e vou levar ele pro forno. A hora que ele estiver pronto, eu volto com o vídeo. Então, pessoal, voltando ao vídeo, meu pão já está pronto. Pessoal, ele ficou mais ou menos uns 55 minutos a 1 hora lá no forno. Por aí. Porque ele é um pão alto, né? Tem que assar bem. E aí eu fui olhar o forno, ele tava clarinho, né? E eu mexi na bandeja. Pra quê, pessoal? O pão desceu. Aí, larguei no forno e fui lá. A hora que eu voltei, ele subiu de novo. Ó, ele cresceu, porque ele baixou bem e ele cresceu. Sinal que o fermento tava bom, né? Agora eu vou desenformar ele. Que aqui eu mostro, pessoal, faço e mostro como ficou. Vamos desenformar e vou aguardar, viu, pessoal? Aí, olha que pão bonito. Agora eu vou esperar ele esfriar e depois eu corto pra mostrar pra vocês como ele ficou dentro. Então, pessoal, voltando ao vídeo, meu pão já esfriou, ó, já tá frio. Aí. E agora eu vou cortar meu pão. Vou virar ele pra cortar. Já esfriou. Vou cortar pra mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Ó, pessoal, é um pão maciozinho. Gente, olha. Olha esse pão. Olha. E ele é macio, pessoal. Bem macio. Ó. Ó. Pão macio, molinho. Ó. Molinho. E, pessoal, vocês podem tá congelando. E nesse pão, lembrando que eu não usei a goma xantana. Pessoal, eu não sou muito fã da goma xantana, não. Eu uso ela, mas eu sinto o sabor dela, eu não gosto muito, não. Então, eu gosto de fazer meus pães aí assim, mais com, né, gosto de fermentação natural. Ou se usar o fermento biológico, aquele fermento que você compra que é também sem glúten, tem ele aí, não vou ficar falando a marca aí, né, fazendo propaganda da marca. Mas, pessoal, não tem como fermento natural. Ó, fica um pão macio. Ó, macio, pessoal. Cresceu, tá vendo? Que formou. Aí vocês vão falar, Márcia, esse pão aqui você não deixou ele crescer 2 vezes igual os outros pães. Por quê, pessoal? Os outros pães eu deixei crescer 2 vezes porque o meu fermento era fermento jovem, vamos dizer assim, né? Era um fermento novo. Então, ele tava ácido, né? Ele fica mais ácido quando o fermento é novo. Conforme você vai usando o seu fermento, esse já é a 5ª vez que eu faço pão com ele,
que é o primeiro fermento que eu tenho aí no canal que eu mostrei pra vocês. Pessoal, ele vai ficando mais suave e ele vai ficando um fermento, vai ficando um pão mais gostoso. Não tem como explicar pra vocês, só vocês fazendo. Ele fica um pão gostoso. Eu falei pra vocês que eu não sou muito adepta do pão sem glúten, eu gosto mais do glúten, porque pra mim não faz mal, eu como de boa, normal. Mas vou confessar pra vocês, pessoal, já fiz vários pães sem glúten e já tô me adaptando. Ele fica gostoso mesmo. E se você fica, tipo assim, uns 15 dias sem fazer, 20 dias sem fazer, você já sente falta. Aí você já quer fazer o seu pãozinho sem glúten, que ele é gostoso. É um pão gostoso, engraçado, né? A gente sente falta do pão sem glúten, que ele fica bem gostosinho. Então, pessoal, tá aí. Vou cortar mais uma fatia pra mostrar pra vocês. Ele fica um pão molinho, ó. Gostosinho e fácil de fazer. Fácil de fazer. E um pão, né, pessoal? E caseiro, né? Pão saudável e feito em casa. Olha que pão mais bonito, ó. Vê que ele cresceu. Aí, ó. Ele fica, é um pão maleável, fofinho, ó. Fofinho, ó. E um pão sem glúten aí. E aí a aveia, né, traz essa umidade pro pão, deixa o pão bem gostoso aí. Pessoal, durabilidade. Fora da geladeira até uns 3 dias. Aí eu já não aconselho, tem pessoas que falam que dura até 4 ou 5 dias, mas eu não aconselho, porque como ele contém aveia, ele é um pão úmido, vamos dizer assim, né? Então é um pão propenso aí a criar mofo. Então você separa o seu pão, é um pão grande, eu costumo cortar ele no meio assim e deixo separado, e aí meu pai vai comendo, e a outra parte eu já congelo cortadinho. Eu já corto em tiro e congelo. E dura na geladeira congelada até uns 3 meses, eu não aconselho mais que isso. Mas aqui não dura não, porque a gente come rapidinho. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha. Compartilhe, pessoal, esse vídeo com os parentes, com os amigos, com as pessoas que gostam de fazer pão. E, pessoal, se inscrevam no canal para que o canal possa estar crescendo, para que eu possa estar trazendo mais e mais receita para vocês. Pessoal, então tchau e até o próximo vídeo.